Olá pessoal, vou fazer a continuação do vídeo do Sakura Império. Nós paramos na última parte, quando houve a Batalha de Icônio, né? E o Frederico I Barbarossa morreu, e o filho dele, o Henrique VI, voltou para o Sakura Império. Então, ele vai voltar e vai se casar com uma mulher chamada Constança. E por causa do casamento, ele vai ganhar alguns territórios, né? Como são da Itália, o Henrique VI, né? E acabar entrando em conflito com o Guilherme III, né? Um normando, né? Que os normandos estavam nessa época no sul da Itália. Então, ele vai derrotar. E posteriormente a isso, teve a próxima dinastia, né? Dos Hohenstaufen, que durou de 1138 a 1254, né? E nesse período dos Hohenstaufen, ocorreu um período conhecido como o Grande Interregno. E nos 20 anos, né, o rei boêmio, né, boêmios são os tchecos, né, não a pessoa que bebe, né, geralmente boêmio é isso, né, os antigos boios, né, um povo celta, né, então o rei Otakar II, ele aproveitou desse interregno no Império, Sacro Império, para ir conquistando, né, alguns territórios, né, a Áustria, Caríntia, Istria, etc, né. E aí, até a chegada do Rodolfo I Hohenstaufen, que depois ele se tornar Duque da Áustria. Então, ele derrotou o Otakar II na Batalha de Mansfeld, 1278, né? E o Otakar até chamou o cara para brigar, né? E o Rodolfo acabou matando ele na luta, né? Então, nesse período aí, né? E no século XII, podemos dizer que teve o nascimento das Hansas, né? Que eram associações comerciais, né? Feito pelos mercadores, né? Para se protegerem, né? Então, entre as mais famosas, podemos mencionar a Liga Hanseática e a Hansa Teutônica, né? E também outra coisa que podemos mencionar no vídeo é a Ordem Teutônica. Outra coisa que podemos mencionar que eles acabaram com a autorização do Papa Gregório IX. Então, essa Ordem Teutônica, né? Ela, o Papa, como falei, Gregório IX, ele mandou para a Europa Oriental, né, conquistar, cristianizar principalmente, né, as tribos bárbaras, né, tipo os vendos, rúgios, etc, esses povos, e os bálticos, né, e eles acabaram sofrendo a primeira derrota, né, este conhecido como Cruzada do Norte, né, é a Batalha do Lago Peipius, ou como é conhecido na Rússia, Batalha do Gelo, 5 de abril de 1212, em que o príncipe Alexander, né, Novensky, ele acabou derrotando os cavaleiros teutônicos, como eu disse, na República Novogárdia, né, na República Mercantil lá na Rússia. Então, né, ele derrotou. E outra coisa que podemos mencionar lembrando que só dá para um exemplo, nas Hansas, os caras, eles comercializavam várias coisas, né? Peixe seco, sal, madeira, cobre, ferro. Em troca recebia vinhos e outros produtos, né? Como tecidos, sal de novo, vinho. Então, essa foi uma liga comercial, né, importante, né? A Ilha Hanseática foi a mais importante. Usava um navio chamado Cog, ou Cog, em português, que seriam precursores dos atuais. Das atuais não, das antigas caravelas, né? Antigas caravelas usadas na época dos descobrimentos, né? Então, só por uma curiosidade. Então, continuando, os caras, eles, né, no século XIV, mais ou menos na metade, 1356,
teve a Bula Dourada, em que foi estabelecido 7 príncipes eleitores, né? Vou mencionar os nomes deles. O eleitorado, o eleitor do Palatinato, o rei da Boêmia, o duque da Saxônia, o marquês de Brandemburgo e os arcebispos de Colônia, Mogúncia e Tréveres. Então, esse ficaria por mais de 400 anos, né? Essa bula dourada, né? Bula de ouro, né? Que foi feita em 1356, né? Estabelecendo esses locais que seriam eleitos o rei, o imperador, né? Os eleitores desses locais. Então, e no próximo século, no 15, né? Porque podemos falar agora da reforma protestante, né? O primeiro local da reforma, do que viria a ser a reforma protestante, apesar de acharem que é o Sacro Império, né? Por causa do Martinho Lutero, na verdade foi a Inglaterra, né? Só que fracassou, né? Foi no século XIV ainda. Uma seita conhecida como Lollardos, que eles, né, tinha o líder deles que via muita coisa errada na igreja e acabou sendo morto, né? E obviamente que não deu muito certo, né? Tentativa de reformar a igreja dos Lollardos na Inglaterra. Então, depois já viu no Sacro Império, né? Só que ainda não é o Martinho Lutero. A segunda tentativa é na Boêmia, que seria a atual República Tcheca. O Jan Hus, que ele tentou fazer reforma, né? Era reitor de Praga e acho que um monge, né? E acabou sendo queimado na fogueira, né? Então, de novo, a segunda tentativa de reforma acabou fracassando, né? A terceira só deu certo do Martinho Lutero, depois que ele pregou as 95 teses, né? Porque nessa época estavam construindo a Basílica de São Pedro, né? Fica lá em Roma, né? E a igreja precisava de renda, né? De fundos para poder construir. Então, ela ficava vendendo indulgências, né? Para poder financiar essa obra. Então, o Martinho Lutero, obviamente, que não concordava com aquilo e pregou, acho que em Wittenberg, né? 95 teses na porta da catedral e enfureceu a igreja. É óbvio que ele conseguiu, porque ele teve a proteção dos príncipes, né? Que teve um dos príncipes que acabou lá do Sacro Império, que o escondeu no sótão da casa dele, então só por isso que ele conseguiu fazer por bastante tempo, né? Por mais de um ano que ele ficou escondido. Ele quase não saía da rua, né? Porque não podia sair, senão iam matar ele. E as ideias se alastraram no Sacro Império e a igreja, claro, a gente não gostou, né? De ter que realmente triunfar, né? Na terceira tentativa. E muitas pessoas acabaram, né? Tem toda a revolta, muita guerra, né? Que o próprio Lutero acabou, revolta de camponeses por causa disso, né? Que o Lutero acabou não querendo acabar, né? Fazer igual os camponeses. Ele até chegou a ser excomungado depois, né? O próprio Lutero, né? Da igreja. Ele era monge, né? Ele era de uma família nobre. E ele dava aula numa universidade, acho que de Direito e Teologia, e depois ele se casar com uma ex-freira, né? Chamada Catarina von Bora, né? Que ele teve 6 filhos, então aí ele já foi considerado herege. Então, aí depois vem, né? Reforma Protestante, vinha para Augsburgo, né? E o Carlos V, né? Que, lembrando que quem fez essa bula de ouro foi o Carlos IV, né? E depois vem o Carlos V, né? Então, uma curiosidade aqui é que depois tem o Sigismundo, né? Que foi o imperador, né? Que estava lutando contra o reino da Boêmia. E nas minas de Rutnacora, ele acabaram fechando, né? Porque os
causa dessa morte de Jan Hus, né, os tchecos se revoltaram, né, os boêmios, né, que se chamamos na época, e as guerras hussitas, em que eles nomearam um general já idoso chamado Jan Žižka, né, que derrotou os forças do Sigismundo e o cara tentou invadir as minas de prata de Rutnacora e acabou. Os caras tiveram que fechar, né, a mina, que eles já tinham canhões e armas de fogo bem modernas para a época, né, então acabaram vencendo as tropas imperiais, né, e aí essa era uma das principais minas de prata, ouro que tinha na República Tcheca, que abastecia quase toda a Europa e a Espanha, um dos motivos de também eles querem tanto metal aqui nas Américas, né? Foi por causa disso, né? Os caras fecharam, né? Como punição, né? Só tentaram o Sacro Império, né? Que os boêmios acabaram derrotando o Sacro Império. Então, esse é o vídeo. Curta, comente, compartilhem. Não deixa de se inscrever. Falou!